Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Souto, esse é meu canal e hoje então eu vou contar uma história pra vocês. E essa história é o primeiro e-mail que eu recebi aqui no canal, isso vai fazer uns 2 anos e foi muito nervosismo pra mim, tipo, o primeiro e-mail que eu recebi, meu Deus, recebi um e-mail, o canal vai dar certo, né? Era aquilo que eu pensava e eu, nossa, o que será que eu vou responder? Enfim, né? Aquela expectativa, aquela ansiedade. Então, quando eu abri o e-mail, aonde ele contava que aos 18 anos, né, depois de muito trabalho, de muito suor, de muito exercício e muito, né, ler, ele conseguiu ser aprovado na academia, ele conseguiu ser aprovado na SpaceX. Então, ele estava realizado. Era o sonho dele que estava se tornando realidade. E que bom, né? Ele tava, enfim, em êxtase. Então eu sei que esse jovem rapaz achou que, né, finalmente poderia ser um militar, um oficial. E ele descobriu que a vida não é tão tranquila e tão fácil quanto a gente acha que deve ser ou que é. E que a gente não pode desistir sobre possibilidade alguma dos nossos sonhos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, no e-mail, ele contava que tinha sido aprovado e começou a fazer a bateria de exames. E no meio dessa bateria de exames, ele descobriu que tinha um tumor no cérebro dele. Um tumor bem preocupante, numa região muito preocupante. E que o médico falou que ele nunca se curaria daquilo. Que ele poderia operar, né? Mas que estava numa fase de metástase, onde não tinha mais solução, não tinha mais o que fazer. Ele estava condenado, e então ele não poderia ser do exército. Então esse rapaz disse que pegou, né, as coisas dele, montou uma mochila, botou a mochila nas costas e foi embora. Foi embora sem falar com mãe, com pai, com amigo, com ninguém, ele sumiu. E aí ele disse que foi para um outro estado, né, trabalhava como garçom para viver, né, para se alimentar e ter onde dormir. Ele dormia no bar depois que o bar fechava e se alimentava lá e pagava com o trabalho. Então ele disse que ele ficou 6 meses nisso, até que um dia ele sonhou, né, ele dormiu e ele sonhou com a avó dele, que era falecida, e a avó dele dizia que ele estava ficando muito doente e que ele precisava se cuidar e que ele precisava voltar, porque a mãe dele estava ficando muito doente. A mãe dele estava em desespero, porque ele era o único filho dela, e o filho dela tinha sumido, e ela não sabia o porquê. Bom, o rapaz voltou, contou tudo pra mãe, pra família, que estava com uma doença que era terminal, que era uma doença que não tinha uma expectativa de vida, e ele não queria viver. Assim ele não queria viver. Então a mãe dele rezou muito, conversou muito com Deus, né? Eles rezaram e ela pediu que ele desse essa chance, né, para um médico que tentasse fazer o tratamento para que, né, ele tentasse sobreviver. Então ele procurou um outro médico e o médico disse que ele tinha 20% de sobrevida, né? 20% de chances de sobreviver. Que se ele sobrevivesse, ele ficaria com algumas delimitações, sendo que o câncer já estava mais espalhado e era uma região muito delicada, uma região onde ela controla várias coisas, né? Várias coisas do organismo, a fala, a leitura, o raciocínio, a memória. Então era uma região muito, né, delicada de se mexer. Mas o médico disse que conseguia fazer, que era possível sim ele sobreviver, talvez com alguma delimitação, mas que ele podia tentar. E aí o garoto disse que, né, na época o garoto disse então que sim, ele ia tentar tudo, né, pra ver a mãe dele feliz, pra ver a mãe dele bem novamente, porque a mãe dele tava altamente preocupada, imagina. Dizem pro teu filho que ele vai morrer, é uma coisa que nenhuma mãe quer ouvir, com certeza.
Então eles fizeram todo um tratamento, né? Ele fez várias químios, várias rádios. E foram 2 anos longos de muita batalha, até o câncer reduzir a um nível que o doutor achou que era possível sim fazer, né, uma cirurgia que tivesse menos riscos, que ainda tivesse muitos riscos, mas menos riscos que, né, antes. Então, diz que o doutor foi lá, fez uma cirurgia no cérebro dele, tirou, né, os tumores, e que passou um tempo, ele refez os exames pra ver como é que tava e tinha acabado, sabe? O doutor tinha eliminado, não tava mais procriando células cancerígenas, células cancerosas, células modificadas. Tava tudo certo. E aí o doutor disse pra ele que ele incrivelmente estava recuperado, sem sequelas, e que ele poderia ser barrado por qualquer outro motivo, outra circunstância, mas jamais por causa daquele tumor que ele tinha no cérebro. Que ele sim poderia ser oficial do Exército Brasileiro. O garoto não acreditou, né? Imagina, depois de tudo isso, será? E ele tava sem estudar há alguns anos, porque, né, ele parou tudo, não podia mais, o sonho já não era mais uma realidade, e de repente é de novo. Então esse garoto me falou que foi atrás, né, estudou insanamente por 8 meses, enlouqueceu estudando, que a mãe dele dizia, né, que ele ia ter outra coisa no cérebro por causa de tanto que ele estudava. E ele não, é isso que eu quero, é isso que eu preciso pra minha vida. E ele foi lá e fez. E ele foi aprovado no concurso, né, e, enfim, entrou pra SpaceX, entrou pra AMAN, pouco antes da idade dele esgotar, foi no último concurso, e que ele estava realizado, que foram os maiores e melhores perrengues da vida dele que ele passou dentro da AMAN. E hoje ele é um oficial, né? Ele contou também no e-mail que só quem sabe dessa história é a família dele e a esposa dele. E que nem os filhos sabem dessa história ainda, né? Porque são muito pequenos. E eu fiquei muito feliz dele compartilhar essa história comigo. E esses tempos eu ouvi uma menina, né, veio falar comigo. Ela comentou que a mãe dela não apoiava ela, que a mãe dela dizia que ela não devia tentar mais, que não era pra ela, que ela devia desistir. E aí eu achei muito importante compartilhar essa história com ela e compartilhar essa história também com todo mundo, porque muita gente passa por isso e não tem coragem de vir até mim conversar. Então, espero que essa mensagem e essa história te motivem e te façam ir atrás dos teus sonhos e seguir em frente, seguir adiante e não desistir em hipótese alguma. Um beijo e até a próxima. Tchau!